Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando no Evangelho de Lucas e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 11. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído do versículo 13. Está escrito assim, então Lucas 11, 13. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Amados, eu estava meditando nesse texto e analisando todo o contexto ali, né? Certo dia Jesus estava orando e aí quando ele terminou de orar, os discípulos pediram para ele: Senhor, ensina-nos a orar. E aí Jesus ensina o famoso, né, a oração do Pai Nosso. E aí Jesus fala, olha, ele conta ali uma história, ele diz, imagine que um de vocês tem um amigo e você vai recorrer a esse amigo à meia-noite pedindo para ele emprestar pão, porque tem um amigo seu que chegou de viagem e você não tem nada para lhe oferecer. E se esse amigo que tem o pão já estiver dentro de casa, a porta já está fechada, os filhos já estão deitados, ele vai dizer, olha, eu não posso me levantar e dar a você o que você me pede, já está tudo apagado. Lembrando que naquela época eles viviam, a luz era uma candeia, então imagine, depois que você já apagou toda a lamparina, a candeia, ter que acender tudo de novo, acordar a família, só para ir lá pegar aquele pão. E aí Jesus está contando essa história e dizendo, imagine que esse amigo, por causa de tudo isso, ele vai dizer assim, olha, eu não vou me levantar e dar o que você me pede, mas por causa da importunação, Jesus diz, aquele homem vai se levantar e vai te dar o que você precisa. E daí Jesus fala ali no versículo 9, por isso, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta vai ser aberta. Porque todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. E daí Jesus continua. Qual pai no meio de vocês, se um filho pedir peixe, em lugar disso vai dar uma cobra? Ou se pedir um ovo, vai dar um escorpião? E daí Jesus fala esse versículo, que é o 13 que nós lemos. Se vocês, apesar de serem maus, vocês sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Amados, às vezes nós lemos esse peçam e será dado, busquem e encontrarão, e só começamos a pedir, opa, posso pedir, vou receber, então, Senhor, me dá uma casa, Senhor, me dá um carro, Senhor, me dá um emprego novo, Senhor, me dá isso, me dá, né, só aqueles pedidos, assim, das coisas naturais. Não tô falando que isso é errado, mas, enfim, quando nós entendemos, amados, que nós estamos em Cristo Jesus, e que o maior presente que Deus poderia nos dar é o Espírito Santo, nós paramos de fixar os nossos olhos nas coisas materiais, sabe por quê? Porque nós entendemos que o Senhor vai nos conduzindo para tudo aquilo que Ele tem para nós. O Senhor mesmo vai nos conduzindo. Ele tem uma casa própria para nós, Ele vai nos conduzindo para isso. Tem um carro novo, Ele vai nos conduzindo para isso. Tem um emprego novo, Ele vai nos conduzindo para isso. A gente não precisa ficar ensandecidamente, até porque peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Em que contexto está? O que Jesus está falando? Se vocês são maus e sabem dar boas coisas a seus filhos, imagine o Pai de vocês não dará o quê? O Espírito Santo a quem pedir. Amados, o Espírito Santo é a maior dádiva que a gente pode ter recebido quando nós aceitamos Jesus Cristo. Quando nós dissemos, Senhor, vem habitar em mim. Senhor, amados, é a maior dádiva. O Espírito Santo é a vida do próprio Deus vivendo, habitando em nós, sendo um conosco. A palavra fala que todo aquele que se une ao Senhor torna-se um espírito com Ele. Isso está lá em 1 Coríntios
no capítulo 6, no versículo 17. Amados, não tem dádiva maior e talvez eu e você estejamos menosprezando o maior e melhor presente que Deus poderia ter nos dado. Assim como Esaú não entendeu o que significava a dádiva de ser o filho primogênito, a bênção do filho primogênito, é interessante quando nós estudamos o Antigo Testamento, compreendendo como o apóstolo Paulo falou, serve como exemplo para nós. Então, tudo que nós estudamos lá na Antiga Aliança, nós podemos aplicar as verdades de Deus, e assim como Esaú não entendeu a dádiva que era ser o filho primogênito e ele rejeitou aquela dádiva num momento que ele estava com fome. Ah, do que me adianta o direito de primogenitura? Se eu estou aqui morrendo de fome, me dá aí esse prato de lentilhas. Amados, é mais ou menos isso que a gente tem feito hoje. Hoje em dia, com a dádiva da presença da vida do próprio Cristo, que é o Espírito Santo, é a vida do próprio Cristo, vivendo, habitando em nós. Quantas e quantas vezes a gente faz como Esaú? Ah, do que me adianta o Espírito Santo estar habitando aqui se eu estou passando por uma dificuldade financeira? Ah, do que adianta o Espírito Santo estar aqui se eu estou com uma enfermidade? Ah, do que adianta o Espírito Santo estar aqui se eu estou com um monte de problema dentro da minha casa? Pois é exatamente o Espírito Santo que pode nos ajudar, nos curar, nos aconselhar, nos ensinar, nos dar sabedoria. É exatamente o Espírito Santo que muitas vezes nós não valorizamos a presença dele porque nós achamos que o Espírito Santo é só uma força assim que vem. Não, amados, o Espírito Santo é a vida do próprio Deus. Deus é Espírito. Quando nós falamos Espírito Santo, é a vida do próprio Deus habitando em nós. É um único Deus, se apresenta a nós em três formas diferentes, e daí por isso o nosso intelecto não consegue captar toda a imensidão de Deus, e aí nós ficamos, o Espírito Santo. Mas não é simplesmente uma força. Não, é a vida do próprio Deus habitando em nós. É por isso que Jesus disse, se vocês que são maus sabem dar coisas boas a seus filhos, imagine o Pai de vocês celestial. A quem pedir, ele vai dar o Espírito Santo. E aí nós precisamos aprender a valorizar, porque o Espírito Santo é o maior presente que nós poderíamos ter ganho de Deus. Amados, eu quero compartilhar com vocês aqui apenas 5. Existem muitas, mas eu vou compartilhar hoje apenas 5 presentes que nós temos pela presença do Espírito Santo em nós. Olha essas dádivas. Nós podemos levar uma vida sobrenatural, extraordinária, simplesmente se nós entendermos que temos essas dádivas aqui pela presença do Espírito Santo em nós. A presença do Espírito Santo em nós confirma que nós somos filhos de Deus. Ou seja, testifica a nossa salvação, nós não precisamos ter dúvida da nossa salvação. Isso é maravilhoso, porque viver em dúvida, se achando condenado, ai meu Deus, será que eu fiz isso, perdi minha salvação? Ai meu Deus, não. A palavra fala em Romanos 8,16 que o Espírito de Deus testifica, ou seja, confirma ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então não é outra pessoa que pode determinar se nós somos ou não filhos de Deus. É o Espírito Santo que testemunha, que confirma, que testifica ao nosso espírito. Olha que dádiva isso. Simplesmente porque o Espírito Santo habita em nós. Ele vem e ele confirma que nós somos filhos de Deus. Outra dádiva, por termos o Espírito Santo, ele é o nosso maior ajudador. Em Romanos 8,26 fala que ele nos ajuda em nossas fraquezas, porque até orar, muitas vezes nós não sabemos como orar, mas o Espírito Santo intercede, ora por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, você se sente fraco e não sabe nem como orar a Deus? Pois o Espírito Santo ora por você, clama por você, segundo a vontade de Deus para a sua vida. Depois leia Romanos 8,26. Outra dádiva que temos por ter a presença do Espírito Santo em nós,
conselho. Ele é o maior e melhor conselheiro. A palavra fala em João 14, 26. Jesus falando, eu enviarei o conselheiro e ele ensinará a vocês todas as coisas. Amados, você precisa de um conselho? Você tem o Espírito Santo habitando em você para te aconselhar, seja no que for. Você precisa de um ensino a respeito da palavra de Deus? Pois o Espírito Santo está em você, pronto para te ensinar todas as coisas. Amados, até em coisas práticas. Sabe, eu tenho experimentado algo tão diferente, assim, nas coisas práticas o Senhor vem e nos dá conselho e nos ajuda. Durante a semana passada, durante essa semana, eu comecei faz, 2 semanas, vai fazer agora, que eu comecei no novo emprego, e eu precisei ficar sozinha na farmácia do centro cirúrgico, dispensando ali os materiais, os medicamentos para as cirurgias. E assim, ok, eu já trabalhei com isso, eu conheço a rotina, mas é um novo ambiente, então eu ainda não me adaptei com a localização de todas as coisas. E aí chegou um momento em que uma das técnicas de enfermagem veio e pediu uma agulha. Ela falou assim, você me dá uma agulha de plexo? E na hora veio assim, meu Deus, onde que tá essa agulha? Porque eu não sei ainda todos os lugares, e como não é um material que é pedido a todo momento, eu fiquei, e agora? Onde que tá? Amados, foi fração de segundos. Eu só pensei, Espírito Santo, o Senhor sabe onde essa agulha está. O meu olho foi direto para onde estava aquela agulha. Eu peguei e entreguei para a técnica de enfermagem. Sabe, amados, coisas práticas do nosso dia a dia, da nossa vida. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós. Ele é o nosso maior e melhor conselheiro. Se a gente começar a tomar consciência e a ficar sensível, e o Espírito Santo, amados, porque ele habita dentro de nós, ele fala dentro de nós. É dessa maneira que ele fala conosco. Podemos chamar isso de testemunho interior. E aí vem aquilo, uau, é glorioso. Nós temos sabedoria por causa do Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios 1,30 fala que Deus tornou Jesus Cristo por nós a sua sabedoria. Quando Jesus Cristo realizou sua obra completa e derramou do seu Espírito em nós, ele derramou o que? Sabedoria. Então nós temos a sabedoria por termos o Espírito Santo. Então quando nós pedimos por sabedoria, por isso que a palavra fala, peçam e creiam que vocês já receberam. Porque na verdade a gente já recebeu o Espírito Santo, a gente precisa crer. Não, se o Espírito Santo está aqui, eu recebi da sabedoria do Senhor. E precisamos crer. Outra dádiva por termos o Espírito Santo em nós. A palavra fala em Romanos 8:11 que ele vivifica até mesmo o nosso corpo, que é mortal. O contexto em que está lá em Romanos 8:11 é um contexto de nós não cairmos nas práticas pecaminosas como desculpa, dizendo assim, mas eu peco porque, o corpo ainda é corruptível, a carne é fraca. Não! A palavra fala em Romanos 8:11 que se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em nós, esse mesmo Espírito dará vida até mesmo ao nosso corpo que é mortal. Ou seja, não tem mais desculpa. Nós podemos viver plenamente a vida de Cristo, a vida que Cristo conquistou para nós, dia após dia, de glória em glória. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós. Amados, a maior dádiva que nós temos é a presença da vida de Deus, o Espírito Santo de Deus habitando, morando, vivendo em nós. E Ele quer confirmar todos os dias que de fato somos filhos de Deus. Ele quer nos ajudar em tudo aquilo que nós não conseguimos, Ele quer nos ajudar, nos capacitar. O Senhor quer nos aconselhar, nos ensinar em tudo aquilo que nós precisamos de conselho, de ensino. O Senhor quer nos dar sabedoria para todas as decisões, para lidar com os conflitos, para resolver problemas. O Senhor quer nos dar a sabedoria necessária.
Amados, o Senhor quer vivificar até mesmo esse corpo aqui que é mortal, para que a gente possa ser livre, verdadeiramente livre. Não termos mais desculpas. Amados, tudo isso pela presença do Espírito Santo em nós. A minha oração é que eu e você cresçamos na consciência da presença de Deus em nós. Que nós não sejamos como Esaú. Quando os problemas vierem, quando as situações difíceis, do que adianta o Senhor estar aqui, dizer que habita em mim, mas eu tenho esse problema aqui, eu tenho essa situação aqui. É claro que adianta a presença dele, pois é a presença dele que vai te ajudar a resolver essa situação, que vai te ajudar a sair desse problema. Amados, nós temos muitas e muitas vezes menosprezado o maior presente que Deus nos deu, que é a sua própria vida, o seu Espírito habitando em nós. Que eu e você não façamos mais isso, mas que quando nós lemos esse texto, nós possamos ter os olhos do nosso coração e do nosso entendimento iluminados e compreendermos: uau, se eu peço, o Espírito Santo está aqui, ele me dará. Se eu peço ajuda, ele me ajudará. Se eu peço conselho, ele me dará o conselho. Se eu peço sabedoria, ele me dará sabedoria. Se eu peço para que ele vivifique o meu corpo mortal, ele vivificará. Por quê? Porque ele já habita em mim e ele faz tudo isso, faz parte do Espírito Santo ser aquele que me ajuda, que me aconselha, que me dá sabedoria, que dá vida até mesmo ao meu corpo mortal. Amados, que eu e você possamos ter a consciência dessa presença, porque essa presença é a maior dádiva que nós poderíamos ter recebido do nosso Pai Celestial. Não são bens materiais, não são coisas naturais, mas a presença de Deus em nós, que nos capacita, que nos ajuda, que nos aconselha, que nos ensina, que nos dirige, que nos dá sabedoria. Amados, essa é a maior dádiva que nós temos, a presença do Espírito Santo de Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Pai, a minha oração é para que eu e os meus irmãos cresçamos na consciência da sua presença. Pai, quantas vezes nós agimos como Esaú, menosprezamos a dádiva do teu Espírito, da tua presença aqui em nós. Senhor, que eu e os meus irmãos compreendamos que tudo, absolutamente tudo que nós precisamos está em Ti. Se precisamos de ajuda, é o Senhor por meio do Teu Espírito que nos ajuda. Se precisamos de conselho, é o Senhor por meio do Teu Espírito, que é a sua própria vida, nos aconselha, nos ensina, nos dirige. Se precisamos de sabedoria, é o Senhor que nos dá sabedoria. Se precisamos, Pai, que o nosso corpo mortal seja vivificado, é o Senhor mesmo que vivifica até mesmo o nosso corpo mortal. Pai, que eu e os meus irmãos entendamos isso, compreendamos que essa é a maior dádiva que nós poderíamos ter recebido do Senhor e que em nome de Jesus nunca mais nós desprezemos a Tua presença, Pai. Porque é a Tua presença que nos cura, é a Tua presença que nos restaura, é a Tua presença, Pai, que atua em nós de forma maravilhosa, nos ajudando, nos libertando, nos aconselhando, nos vivificando. Pai, que eu e os meus irmãos entendamos isso e cresçamos na consciência da Tua presença, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.